Lição 99. A salvação é minha única função aqui. Deus ainda é amor. E isso não é a sua vontade. Então, eu comecei a estudar o livro Um Curso em Milagres. A primeira vez que eu ouvi falar sobre esse tema, um curso em milagres, eu achava que era um curso, né, que você tem que se matricular e para poder fazer ele. Só depois, e guardei essa frase, né, um curso em milagres, interessante. Porque assim, desde sempre, Jesus, para mim, sempre foi o maior avatar, o maior arquétipo, que eu tive mais admiração. Eu nasci e me criei em uma religião bem rigorosa, que hoje eu até entendo porque que eu nasci em uma família que frequentavam essa religião, que praticavam essa religião, mas isso é história para outro vídeo. Bem, nessa religião em que eu nasci, me criei e me mantive até os 23 anos mais ou menos, hoje eu estou com 51, quase 2, era uma religião bem cristã, que levava a Bíblia ao pé da letra, né? Talvez até por conta da época, eu acredito até que hoje já esteja mais evoluído, eles tenham se atualizado um pouco mais, ou pelo menos é o que eu espero. Mas na minha época era muito rigoroso, né? Então havia um jargão que se falava, né? Que era o que mais me impressionava, que era: viva no mundo, mas não faça parte dele. Na época, à medida que eu fui crescendo, eu fui me revoltando, né, com essa ideia. Eu não queria ser separada. Eu não queria estar separada do mundo. Eu queria fazer parte, eu queria ser igual, né? Eu acho que é o que todo mundo, a maioria das pessoas querem hoje, né? Pertencer. Hoje eu já não tenho mais essa ideia, eu já mudei, já voltei, já dei um passo atrás. Mas na época, com uma criança, para um adolescente, né, até chegar na fase adulta, era péssimo estar separado. Por que era péssimo? Porque a gente não podia participar de nada. A criança, ela não podia ou não pode ainda, não sei, participar de nada, de aniversários, de comemorações de anos, dia de mãe, dia de pai, nada, nenhum tipo de comemoração. A única comemoração que a gente participava era da Páscoa. E na escola a gente não podia cantar o hino, nada. Éramos completamente separados do mundo, literalmente. Aí depois também veio a adolescência, né, a puberdade, e que a gente tem para festas, né, enfim, o curso natural, né, de um ano. E a gente também não podia. E isso me gerava muita revolta, né, porque eu até, na verdade assim, quando eu me retirei, quando eu pude escolher me retirar, eu, assim, racionalmente, eu entendia, né, todo aquele processo. E para mim, racionalmente, estava tudo bem, eu já tinha ressignificado. Só que eu não entendia ainda, eu não compreendia ainda essa questão da mente, né, da parte do subconsciente, do inconsciente, do consciente, do superconsciente. Para mim, até um tempo desse mesmo, ressignificar era eu racionalmente entender o processo. Não, ok, foi desse jeito, teve coisas boas, sempre tem, né? Nunca é tudo ruim. E tá tudo bem, eu entendo, não fiquei traumatizada, pensava eu. Até esse ano, eu entender profundamente o que era um trauma, né? Como funcionava o inconsciente,
E por que no inconsciente, subconsciente, é chamado de criança. Enfim, mas esse não é o tema que eu quero falar aqui. É só uma introdução para entrar no contexto do que eu quero falar. Mas o que eu quero dizer é que desde sempre as ideias do livro Um Curso em Milagres já estavam sendo plantadas no meu ser, né? Porque na minha fase de criança, nessa religião, eles de fato ensinavam praticamente a mesma coisa que o curso em Milagre ensina. Porém, qual foi o erro, entre aspas? Erro. A gente pode chamar de erro porque o curso em Milagres chama de pecado, culpa, ele substitui por erro, por equívoco. Não existe culpa, na verdade, existe equívoco, né? Que é um processo natural do ser em sua evolução. Não existe culpa. Todo erro que a gente comete, por pior que ele seja, e a gente sabe que existem coisas em que o ser humano pratica, tem coisas até inimagináveis para a gente, e pasmem, nós também já cometemos, estamos cometendo em outras linhas do tempo. Mas, por pior que possa parecer para a gente, como humanos racionais, são apenas erros, equívocos. E por que acontecem esses erros? Porque nós esquecemos quem nós somos. E agora nós estamos num processo de retorno, de recordação de que de fato somos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Então, voltando ainda mais um pouco lá para a minha infância e para a religião que eu cresci, eles ensinaram, eles passaram a informação que deviam ter passado. Porém, só houve um erro. Qual foi o erro? Eles tentam convencer os seus adeptos, né? Eu não lembro agora a palavra correta, seus fiéis, através do medo, né? E o medo é o que basicamente um curso em Milagres tenta exterminar, tá? Então, o erro que eles cometeram foi esse, usarem o medo eles usam o medo e usam o amor também. Só que para quem aquela informação toda, aquela estrutura toda daquela religião não ressoa, se torna medo. Por exemplo, para mim tinha amor, mas o medo era maior. Mas não existe. A própria Bíblia fala, né? Não dá para servir dois senhores. Ou é pelo medo, ou é pelo amor. Não dá para ser pelos dois. E se existem os dois, cabe a gente encontrar um caminho que nos leve apenas pelo amor. Por quê? Enquanto houver medo, não há salvação. Salvação aqui, que ele fala, porque a lição fala assim, a salvação é minha única função aqui. E o que é a salvação em um curso em Milagres? A salvação é o perdão. É o perdão dos nossos erros ou de nossos pecados, que também são erros, mas nunca os erros e o pecado é a culpa, apesar de que é assim que a gente interpreta, e é por isso que o mundo está como está. O que move esse mundo? A culpa, o medo e o ressentimento. O que é a mágoa? Eu não entendi o que era a mágoa. Eu achava que a mágoa era a gente ter raiva ou algum ressentimento por alguém. Não. A mágoa é a gente não aceitar o que é apresentado para a gente. Por exemplo, a gente tenta fazer algo e não dá certo, né? Por mais que a gente toque a vida para frente, mas fica aquela frustração. Frustração é mágoa. Mas também a mágoa é tema para outro vídeo. Mas a lição de hoje, eu não ia começar a fazer esses vídeos agora.
minha ideia era ficar afastada, meio que em um ano sabático, e estudar, me aprofundar mais nesse estudo. Mas hoje me veio o sentimento de fazer isso, né? Porque essa ideia veio muito firme na minha mente. Hoje, a salvação é minha única salvação. Deus ainda é amor. E isso não é a vontade dele. Por que essa lição hoje me motivou a fazer esse vídeo? Porque até a semana passada, apesar de estar muito animada, muito feliz com esse estudo, ainda era um obstáculo, né, para minha paz. Porque eu entendi tudo, a estrutura toda, mas desde pequenininha lá atrás, por isso que eu trouxe a história, eu tinha sempre, tudo era explicado, tudo era justificado, ok, eu entendia, mas sempre ficava uma pergunta aqui, que era, ok, mas ele é Deus, ele é o Criador, e por que ele permite que tudo isso aconteça, tanta dor aconteça, mesmo tendo sido uma escolha dos seus filhos? Por quê? Eu não entendia o amor nessa dimensão. Deus, eu achava assim, que Deus estava lá e sua criação estava aqui embaixo, era assim que eu percebia Deus. Mas mesmo assim, eu era muito íntima de Deus, né? Dentro do meu entendimento, eu era muito íntima. Só que aí a gente vai crescendo, a gente vai experienciando, e as dores vêm chegando, né? Principalmente quando se trata de sofrimento extremo dos animais e das pessoas mais próximas da gente, né? E meio que aquela fé vai... Para algumas pessoas aumenta, né? Dependendo do nível de consciência. Para mim, essa minha fé foi minando, ela foi desmanchando. Na verdade, não era fé que eu sentia. Eu tinha esperança, né? Eu tinha esperança de que algo melhor pudesse acontecer ou existisse. Então, eu sempre soube diferenciar isso. Você tem fé? Eu dizia, não tenho fé. Porque fé é uma convicção, né? Não existe condicionamentos para a fé. Eu tinha esperança, eu esperava que pudesse haver algo maior, além do meu entendimento, que justificasse toda a dor, né, que eu observava e sentia. Era isso, eu não tinha fé, eu tinha esperança. E hoje, lendo essa lição, né, minha única função é a salvação. Deus ainda é amor. E isso não é a vontade dele. Sabe, é interessante que eu fiz essa pergunta semana passada. Fiz até essa pergunta a duas pessoas que estudam, né, o livro Curso de Milagres, a duas influências. Na verdade, não foi uma pergunta que eu fiz, foi uma reflexão, digamos assim. Mas aí hoje, sincronicamente, me veio essa lição e meio que é como se tivesse entrado uma gotinha aqui nesse mar e tivesse abrido. Então, Deus ainda é amor e isso não é a vontade dele. Então, por que expandiu em minha consciência? Porque eu já vim estudando, né, a construção do mundo, assim, para a gente chegar, até a gente chegar, na verdade, assim, gente, um Curso em Milagres é um estudo difícil, entre aspas, é um estudo, assim, que requer cuidado e, de preferência, ele não é aconselhável que ele seja feito sozinho, como estou fazendo. Porém, eu sempre fui muito autodidata, que hoje não existe, né, autodidata, porque a internet está aí com informações completas para o que você quiser. O livro veio
para mim. Eu tinha guardado essa informação em minha mente há uns anos atrás, essa frase, um curso em milagres. Porém, como eu já disse, eu achava que era um curso. E é. Porém, a frase um curso em milagres é um livro, entende? É um livro. É um livro que você deve estudar em um ano. Cada dia tem uma lição. Porém, nesse livro existe um livro-texto, né, que o ideal é que você estude primeiro o livro-texto, aquela introdução, que explica como que é, qual é a filosofia do livro, qual é a estruturação didática do livro, para depois você começar nas 365 lições. Mas, como eu sou ansiosa, estou ansiosa, eu comecei pelas lições. Porém, eu fiz paralelamente. E quando essa ideia do curso em milagres ressurgiu em minha vida, que foi esse ano, foi através de uma influência, eu posso até citar aqui, né, porque ela é maravilhosa e eu sempre encaminho, né, o canal dela para as pessoas que eu trato, para as pessoas que eu gosto. A Maia Andrade, do Temporariamente Humano. E ela foi bem específica, como ela disse, né? Ela explicou justamente o que eu estou explicando agora, que a forma mais tranquila de você começar a entrar nesse entendimento do curso é você começar pelo livro-texto, porque se você começa pelas lições, você pode abandonar, porque aparentemente, inicialmente, parece ser muito radical. Coincidentemente ou sincronicamente, muito parecido com a religião que eu tive lá na minha infância. Só que com uma diferença. Um curso em milagre, ele não usa o medo, como a religião lá atrás usava e acredito que ainda usa. Não era saudável. Tinha informação maravilhosa. Qual era a informação que essa religião trazia? Ela trazia informação que esse mundo era um mundo de ilusão, que a verdadeira vida só Deus podia trazer, né? Que a gente precisava viver aqui nesse mundo, porque nós estamos aqui, a gente não é de alguma forma, a gente tem que viver aqui essa realidade, mas sem nos emaranharmos tanto nas ilusões do mundo, que são a busca pelos prazeres, né? Só que assim, na época, ela não aprofundava tanto porque tinha que ser assim, porque assim, o mundo, a gente estava no mundo, o mundo era um mundo de ilusões, mas que com o tempo esse planeta ia se transformar no paraíso. E de fato vai, né? Nós estamos num período, sempre estivemos num período de transição planetária. Só que os milagres, ele aprofunda isso com mais amor e mais liberdade também. Aliás, agora sim, outra questão, tudo que eu estou falando aqui, minha gente, não é a verdade absoluta, né? É o meu ponto de vista, é a minha interpretação de tudo que eu estudei até aqui. Mas, para os milagres, dentro do meu entendimento, por que não é a vontade de Deus? Porque não foi Deus que criou esse mundo. E é nesse ponto que eu quero chegar. Não foi Deus que criou esse mundo. Eu achava que tinha sido. Que Deus, o todo, tinha criado tudo. Mas não. Eu relatei aqui que, mas voltando ainda um pouco atrás, à medida que eu fui vivenciando as experiências, eu desde muito pequena, eu sempre tive essa intimidade com Deus. Muito, assim, até porque eu era uma criança diferente, né? Eu escutava, hoje eu sei, né? Hoje eu tenho um entendimento, eu sei que eu sou uma clarividente, né? Que nada mais é uma pessoa que recebe muita informação e percebe essas informações na mente, né? Só que assim, Deus criou o todo, Deus é o todo. Imagine que Deus seja essa taça aqui, né? Que seja uma bolha.
Isso aqui é uma bolha cheia, né? Uma bolha cheia. Então, tudo que é criado dentro dessa taça. Antes eu achava que Deus estava aqui e a gente estava aqui, separado, né? E por que nessa lição ele fala que o que está acontecendo aqui não é a vontade dele? Porque realmente ele é o todo, ele é essa bolha. E todos nós, tudo que é criado dentro dele. Mas o que foi que de fato o todo criou? Na meu entendimento até hoje, o que pode mudar, certo? Ele criou um único ser, o Cristo. Ele criou um único ser, o Cristo. E ficaram os dois. Óbvio que a gente não tem um entendimento pleno, até porque as informações vão chegando para essa dimensão à medida que a gente vai expandindo, à medida que a gente tem capacidade de entender, né? Então, até hoje, para o entendimento que eu tenho, que sim, primeiro eu achava que ele estava aqui, e que tudo era criado aqui, e que Deus era quem criava tudo. Hoje, para o meu entendimento, aqui é o todo. Ele criou o Cristo. E o Cristo, uma vez, estava lá empedrado, estava empedrado e pensou: e se eu imaginasse que eu estou separado de ti e começasse a criar por minha conta e risco, digamos assim? Como seria? Ele se entusiasmou tanto com essa ideia, tanto, mas tanto. Sabe quando a gente tem uma ideia e fica obcecado por aquela ideia e começa a desenvolver? Foi daí que começou os projetos, tá? Porque como é em cima e embaixo, como é dentro e fora, aqui é só um reflexo do macro. Então ele pensou: e se eu começasse a criar? E se fosse possível que eu criasse separado de ti? Separado entre aspas, né? Porque se ele foi criado dentro de Deus, ele não tem como sair e ficar à parte e criar, não tem. Mas ele levantou isso como uma hipótese: se eu começasse a criar, e se fosse possível criar separado de ti, como seria? Ele perguntou isso para o pai dele: o que eu poderia criar? Aí o pai dele disse: não tem perfeição maior do que essa, né, que a gente vive aqui. Mas, como existe, mas você é livre, né, porque Deus é tão amoroso, tão, sabe o pai e a mãe que às vezes você quer mudar de vida, por exemplo, um exemplo, você quer mudar de cidade, por exemplo, e você conversa com seus pais, né, e conversa sobre o seu projeto, sobre os seus sonhos, né, tal. E seus pais ficam com medo, com receio, né? E dizem: não é uma boa ideia, você que está seguro, você que tem tudo que você precisa, mas você é livre, meu filho, você é livre para tentar, você é livre. O amor do pai, dos pais, é tão grande que os pais deixam, né, o filho ir buscar, né, o que ele precisa buscar. O filho vai buscar, mas o filho vai buscar, tem um desejo muito forte dentro dele, mas ele fica com aquela sensação de culpa, né, de ter deixado, de ter de uma certa maneira contrariado os pais, apesar dos pais ter dado toda a liberdade para que ele fizesse isso. Ele vai com essa centelhazinha de receio, de tipo, eles ficarem tristes, né? Eles não queriam que eu fosse, mas a gente segue, né? E tá tudo, aparentemente está tudo bem. Depois, em outro vídeo, eu vou explicar também essa questão da culpa, né? Que é uma das questões também, um dos fatores predominantes da Matrix. Vou também fazer vídeos falando sobre o meu entendimento sobre a Matrix depois. Mas é isso, eu imagino assim: e se eu pudesse criar separado por minha conta e risco, fazer a minha própria criação? O Filho de Deus imaginou isso e tornou isso uma obsessão. E
de uma obsessão, isso se tornou um sonho muito lúcido. E a partir disso ele começou a criar. Mas, pelo que eu entendi até agora, só foi uma parte da mente dele. Só foi uma parte da mente. Ele continua lúcido, ele inteiro, o Cristo, Filho de Deus, o Filho do Homem, que é apenas um. Ele continua íntegro. Porém, no período que ele ficou, digamos assim, alucinando ou idealizando como seria uma vida criada por ele criou muita coisa. Porque assim, quando a gente segue o entusiasmo, aliás, essa é uma das principais regras de manifestação, o entusiasmo. Quando a gente está entusiasmado por algo, a gente cria. E ele criou muita coisa. Imagina, se a gente, que nos julgamos imperfeitos, a gente cria tanta coisa, seja bom ou mal, imagine o semideus, né? O Filho de Deus, é que ele não é capaz de criar. Tanto é que tudo que existe foi criado por ele. Tudo. Ele se fragmentou. Existe uma parte maior dele que continua íntegra, continua lúcida com Deus, não tem como ele sair de Deus, porque ele foi criado dentro de Deus. Logo, a gente também está dentro de Deus, né? É como se fosse um corpo onde existe várias, é o nosso corpo. Nosso corpo não possui várias células, e essas células, algumas morrem, outras se multiplicam, outras adoecem, outras se recuperam, outras não. Isso é o mundo, entende? Então, quando na lição ele fala, Deus ainda é amor, e isso não é a vontade dele, é sobre que não foi Deus que criou o dor, o sofrimento que a gente vive. Ele só permitiu, porque a liberdade é um princípio primordial do Criador. Ele dá total liberdade, ele não força, ele não obriga nada. Isso quem faz é a gente, né? Então, o Filho do Homem começou a criar dentro da mente dele, começou a criar estruturas, universos, planetas, tudo que a gente conhece e não conhece ainda. Ele começou a criar dentro dele. Só que aí, à medida que ele foi criando, e suas criações foram criando também. Por exemplo, nós temos vou partir da terceira geração. Nós temos tataravós, nós temos bisavós, nós temos avós, nós temos os pais. Não é assim, um vai criando o outro? Pois então, foi o que aconteceu. Deus criou o Cristo, que é o Filho de Deus único, que é a mente maior, né? Que é a mente de Deus, mente entre aspas, né, gente? É só uma forma linguística da gente conversar para que ela entenda. Ele criou o Filho dele, e o Filho dele criou todo o resto. Mas Deus mesmo só criou o Cristo, seu único Filho. E todo o resto faz parte da mente do Filho de Deus, que é o Cristo. Outro entendimento: Jesus, que foi quem canalizou, quem ditou o livro por similares, não era Cristo. Ele simplesmente foi uma criação do Cristo, assim como todos nós somos, que evoluiu, né, vivenciou várias experiências e que, num certo tempo, ele aceitou essa missão de voltar para essa estrutura mental para receber as informações canalizadas pelo Cristo, para que houvesse esse retorno, né? Mas o que acontece quando o Cristo, o Filho de Deus, ele começou a criar dentro da mente dele, ele criou centelhas, fractais, fragmentos dele. E isso ficou meio que
em descontrole, ele perdeu o controle dessa parte da mente dele. De novo, repito, o Cristo, o Filho de Deus, como ser perfeito, ele continua íntegro. Só que existe um parte dele, dentro dele, que ainda está sonhando, que se fragmentou em vários pedacinhos, Depois eu vou trazer aqui uma imagem para que vocês possam entender mais ou menos como é que funciona. Uma parte desse ser perfeito, que ainda é perfeito, nunca vai deixar de ser perfeito, se fragmentou em vários pedacinhos, várias centelhas, que somos nós. Uma centelha criou outra, que criou outra, que criou outra. Existe até um estudo sobre, né, a estrutura numérica, que vocês podem também pesquisar. O fato é que quem criou tudo isso foi essa parte da mente do Filho de Deus que criou tudo isso. Né? Então, Deus não se importa muito com o que está acontecendo. E era isso que me revoltava. Né? Mas por que ele não se importa, entre aspas? Porque não é real. Às vezes você vê uma pessoa tendo um pesadelo. Você vê que a pessoa está tendo um pesadelo. Né? Mas qual é a orientação? Você não deve acordar aquela pessoa, não é um susto, porque aquela pessoa pode até ter um problema psíquico. Você tem que ir acordando ela aos poucos, devagar. É assim a orientação dos neurologistas, né? Que a gente nunca deve acordar uma pessoa que está tendo um pesadelo abruptamente, que a gente tem que ir lá aos poucos, devagar, com cuidado. Pois é o que Deus está fazendo com a gente, acordando a gente aos poucos. Não tem como acordar desse pesadelo de uma vez só. Primeiro, ele inclui a gente, na verdade não é nem Deus que faz isso, quem faz isso é o próprio Cristo. Né? Primeiro, ele inclui a gente a transformar esse pesadelo em um sonho. Tente melhorar a sua vida, tente manifestar coisas melhores na sua vida presente. Né? Não dá, porque pedir para que você acorde seria igual a pedir para que você deixasse de viver, desvivesse. Né? Não é uma ideia por que não é uma ideia? Porque a estrutura que foi criada nesse processo de criação mental do Cristo é uma estrutura complexa. Existem várias camadas. Então não é morrendo, não é desvivendo que você vai resolver o problema. Porque existem estruturas. Não é saindo daqui de uma forma desesperada que você vai conseguir acordar desse pesadelo. Não é. Porque se você sai daqui dessa forma, você vai entrar em outra estrutura que não vai ser muito diferente. Então, a ideia é que a gente acorde aos poucos, desperte aos poucos, através do autoconhecimento, através das informações que vão chegando. Então, a lição de hoje é: minha única função é a salvação. E o que é a salvação? A salvação é a gente, através desse entendimento todo, a gente começar a perdoar as nossas questões, não só o outro, mas tudo que a gente vivenciou, tudo que a gente tem da gente como culpa. Porque, como eu falei, não existe culpa. Então, essa história de que a gente tem que resgatar os erros, e que o karma, não existe o karma, não existe uma certa estrutura. Mas todo mundo vem para cá, a maioria dos humanos vem para a Terra, reencarnam aqui na Terra, que na verdade a reencarnação não existe, o tempo não existe, tudo está acontecendo aqui agora, mas isso também é tema para outro vídeo. Mas enfim, a gente entra aqui nesse tempo e espaço que a gente vive na Terra, a maioria por meio da culpa, porque acha que fez algo de errado e que tem que vir para cá para resgatar. Tem que resgatar? Tem, mas não dessa forma tão aterrorizante, né? Tipo, eu só vou sair daqui quando eu pagar tudo, não é assim que a gente fala? Não é isso. Não é tão pesado assim. A mente da gente acredita que seja.
Porque foi essa crença que a gente aprendeu. Desde nossas programações de dimensão, de voltar para essa dimensão, ao que a gente quer, a maior parte da humanidade vive dessa forma. Entra nessa experiência com essa crença e repassa, né? Mas o resgate, a expiação, que é a salvação, essa palavra para mim, expiação, meu Deus do céu, meu Deus, eu achava que eu tinha entendido tudo, como acho, agora estou entendendo, né? Sim, que a gente está em processo. Mas pronto, essa palavra expiação para mim, então pronto. Nisso eu já entendi porque é que eu sofro tanto, eu já entendi porque que tem pessoas que têm mais sorte do que outras, é porque o karma daquela não é tão pesado, ou porque aquela já avançou o suficiente e agora já está num patamar melhor. Então eu tenho que ter paciência com o meu processo, eu vou viver e isso me trouxe muita resiliência por um tempo, né? Me trouxe muita resiliência. Porque eu achava que pronto, ok, eu só preciso ter resignação, eu só preciso ter resiliência e seguir, porque como se não for essa vida, vai ser em outra. O importante é que eu faça essa expiação, ou seja, pague minhas dívidas, né, e tente não fazer mais, para que, se não for nessa vida, nas próximas sejam melhor. Só que não é bem assim que funciona. A expiação nada mais é que você corrigir um erro. A expiação é um milagre. E o que é um milagre? Que o milagre também, através dos cursos milagres, eu passei a ter uma outra percepção sobre o milagre. Um milagre nada mais é do que você mudar a sua maneira de ver uma situação. Então, por exemplo, o que eu achava que a expiação era você pagar pelos seus pecados. Hoje, expiação para mim é correção. Eu tenho uma ideia sobre algo, e agora eu tenho outra ideia melhor sobre aquele algo. Isso é correção. Por exemplo, eu achava, hoje eu não acredito mais em culpa, né? Eu não me sinto mais culpada, porque eu entendi que não existe culpa, existe equívoco, existe erro. E por quê? Mas existe uma explicação maior sobre a culpa. Por que não existe culpa? Porque quando o Filho do Homem, quando Cristo, ele começou a criar em uma parte da mente dele, à medida que essa criação foi se expandindo, o esquecimento foi imperando. Quanto mais ele criava, e quanto mais a criação dele criava, mais o esquecimento de quem nós éramos era implantado. Então, a gente não lembra quem a gente de fato é. E quem a gente de fato é? Nós somos o Cristo. É como se o Cristo fosse o mar e nós fôssemos a onda, as ondas. Entende? Ela vai e volta, mas nunca deixa de ser mar. É igual uma luta no oceano. Existe o oceano, e é formado por cada luta. E nós somos essas lutas. Então, assim, só que à medida que a gente foi descendo as estruturas para chegar aqui onde a gente está, a gente foi esquecendo. A nossa condição nesse sonho de matéria é densa. Tanto é densa, e é só por isso que a gente tem as percepções de tocar. Porque é denso. Para começar, a Terra tem um centro gravitacional, e é por isso que a gente sente esse peso, né? E o nosso cérebro é como se ele fosse um muro que bloqueia, que não permite que a gente acesse essas informações. E como eu falei, Deus não pode acordar a gente desse sonho, e nem Cristo também pode acordar a gente desse pesadelo assim, abruptamente. Eles estão acordando a gente aos poucos, de várias maneiras, né? Porém,
Deus, ele ainda é amor. Porque ele nunca deixou de ser. Ele nem sequer foi ele que criou tudo isso. Quem criou foi o Cristo, né? E agora o Cristo está fazendo esse processo de unir as peças. Ele tem uma parte dele que está totalmente fragmentada, e é por isso que a gente se sente fragmentado também. Por que a gente vive buscando fora? Porque nós somos fragmentados. A gente se sente incompleto. Mas a gente só se sente completo porque a gente não lembra. Então, a expiação nada mais é que o retorno, do que a correção desse equívoco mental. Então, não existe culpa, existe esquecimento. Então, como é que alguém que não lembra pode pagar pelo que fez? As coisas, pelas N's que fez, né? Como é que ela pode pagar se ela cometeu os erros, cometeu os erros mesmo, os crimes, os pecados, porque não lembra? Alguém que tem Alzheimer, se alguém que tem Alzheimer, ou alguém que está com amnésia, comete algum erro, ou algum crime, ou seja, faça mal, cause algum mal, ela pode ser responsabilizada por isso? Não. Por quê? Ela não está com sua plena consciência do que está fazendo. Ela vai precisar ser contida? Vai. Mesmo não tendo culpa, mesmo sendo decorrente de um esquecimento, ela vai precisar ser contida. Porque enquanto ela estiver naquele estágio de esquecimento, ela pode causar mal aos outros. E assim mesmo, não existe mal, tá, gente? Mas dentro da estrutura que nós estamos, existe a percepção disso, né? A gente sofre, né? Mesmo sem ilusão, mas a gente sofre. Então, se alguém, por exemplo, uma pessoa que tem problema mental, alguém que tenha Alzheimer, alguém que esteja com amnésia, por exemplo, né? Ela começa a causar risco para si e para outras pessoas, ela precisa ser contida. Por exemplo, os criminosos, eles precisam ser contidos. Eles têm culpa? Não. Eles não têm culpa. Eles são esquecidos do que eles são. Mas, por conta disso, eles vão ficar soltos, fazendo o que querem? Não. Eles são esquecidos. Nos esquecimentos, eles podem causar dano a eles e aos demais, às outras consciências. Então, eles precisam sim ser contidos. Existem várias formas de contenção. Existe a prisão, existem as doenças. As doenças também são, às vezes, uma forma de contenção. Por exemplo, nessa ânsia de completude, a gente às vezes começa a buscar. E nessa busca, seja na questão das áreas da vida, por exemplo, parte profissional, parte financeira, o amor, a afetividade, a gente está sempre buscando. E nessa ânsia pela busca, e parece que nunca existe a completude. E nessa ânsia pela busca, a gente vai se distanciando da gente. Que foi o que aconteceu na criação. À medida que foi se criando, foi se havendo um distanciamento. Por exemplo, vocês lembram do tataravó de vocês? O que eles faziam, o que eles gostavam? Vocês lembram? As pessoas que já não convivem mais com os avós, vocês lembram do que eles gostavam? Como é que eles se comportavam? A gente não lembra. A gente não lembra nem da gente. O que a gente fez no passado? O que a gente fez um mês atrás? A gente não lembra. Então, esquece. Então, o erro, ele advém desse esquecimento, desse distanciamento da fonte. Entende? E a partir do momento que a gente se distancia da fonte, os erros vão acontecendo com mais frequência. Às vezes você até consegue, por exemplo, eu me dedico à minha parte profissional. Ganho dinheiro, tudo mais. Ok, beleza, tá ótimo, a parte financeira tá ótima, eu me destaquei profissionalmente. Só que às vezes a minha parte afetiva não está bem.
Ou às vezes, ok, eu estou aqui na minha família, cuidando da minha família, eu não quis mergulhar nesse mundão, né, nesse mundão aí, eu quis ficar mais uma vidinha, mas a minha parte financeira às vezes não está tão boa. É muito difícil você encontrar uma pessoa que esteja plena, próspera em todas as áreas. Porque existe essa fragmentação. E essa fragmentação começou no próprio Cristo, que é o único Filho de Deus, uma parte da mente dele, né? Uma parte da mente. Gente, eu estou falando de forma material, assim, tá? Mas isso é uma forma mais... Toda essa estrutura é de uma forma etérica, energética, mas para o nosso entendimento, né? A gente tem que trazer para a matéria, para que a gente possa ter um entendimento. Então, de onde veio essa fragmentação que a gente sente, essa incompletude, essa falta que a gente sente da mente do Cristo, a partir do momento que ele foi criando, que a criação dele foi criando. A gente criou o tempo todo. O Cristo, Deus criou o Cristo, e o Cristo criou várias estruturas, e essas estruturas que são consciências, criaram outras consciências, que criaram outras consciências, que criaram outras consciências. E nessa criação toda, foi implantado o esquecimento. E essa parte do Cristo, que ele dormiu para sonhar, para vivenciar essas experiências, é o que a gente chama de ego, que também é outra vida. E não é isso. Quando a lição 99 de Um Curso em Milagres fala: a salvação é a minha única função aqui. A salvação é o quê? A salvação é eu perdoar as minhas ideias equivocadas. É eu me perdoar. E entender que não existe culpa. É a gente se perdoar por ter, apesar de Deus ter permitido todo esse processo, a gente se perdoar. Esse sentimento que ficou resquiciado em nós, de que ele deixou, mas mesmo assim ele achava melhor que eu não tivesse vindo, mas eu vim assim mesmo. Será que ele ficou triste? Será que eu causei alguma decepção? Não, Deus é perfeito. Ele sabia como seria esse processo todo. Ele sabe que é só um sonho, que a gente vai acordar. Mas essa culpa começou aí. Então, a minha salvação é a minha única função, é isso, é a gente parar e abrir mão dessa culpa. Não existe culpa, na verdade isso aqui não existe, isso aqui é um sonho, por mais nítido que seja. A gente tem que respeitar essa percepção, a gente tem que respeitar os processos. Não dá para acordar de vez, não dá. Existe todo um processo, a gente vai acordar aos poucos. É assim, Deus e Cristo, como seres perfeitos, é o território, é o destino, é a origem e o destino, tá? E as informações que nos chegam, as religiões, os livros, as experiências, são os mapas para chegarmos a esse destino e essa origem também. Existem vários mapas, vários caminhos. Às vezes a gente se perde, às vezes a gente vai para um caminho mais longo. Então a vida vem e atualiza, igual um GPS, atualiza a nossa rota. Aí a gente pega outro caminho. Aí às vezes a gente quer pegar um atalho. Será que por aqui é mais rápido? Aí encontra um caminho todo pedregoso. Vem a vida novamente e atualiza essa rota. E a gente pega outra rota. E assim a gente vai fazendo. Qual é o objetivo? A salvação, o perdão, o retorno, a recordação. Então, essa mágoa que eu sentia, era uma mágoa. E ainda é. Não vai ser rápido que eu vou desconstruir. Essa mágoa de Deus, eu tinha mágoa de Deus,
por ele permitir tanta dor, tanto sofrimento, eu digo, não importa, para mim era assim, não importa as explicações, para mim não tinha justificativa. Ele é Deus, ele tem poder, e ele pode salvar todo mundo, digamos assim. Não é só que assim, esse pensamento meu é um pensamento egóico, onde você usa o poder para fazer as coisas, e Deus não age dessa forma. Ele não usa o poder. Ele usa o poder, ele respeita o processo. Ele respeita o processo de cada um. Né? Então, é igual eu estou aqui conversando sobre o meu entendimento sobre isso tudo, mas eu não posso chegar para vocês e dizer assim, siga esse caminho. Eu não posso fazer isso. Então, o que eu estava querendo de Deus era que ele fizesse isso, se impusesse. Né? Tem gente que está em sofrimento extremo e você oferece ajuda que a pessoa não quer. A pessoa não quer. Você vai pegar força? Não vai? Né? Então, é igual. Então, eu queria que ele fizesse, não, diante do sofrimento, não, mas as pessoas não sabem, as pessoas não estão mais em condição de escolher o que é melhor, nessas condições. Quem está mais lúcido tem que agir, né? Então, mas é o sofrimento que causa essa percepção na gente, né? Só que assim, hoje, eu já vim trabalhando essa questão da mágoa de Deus, por conta dessa mágoa de Deus, à medida que as coisas foram acontecendo na minha vida, e não só na minha vida, mas no meu entorno, né, no mundo, eu me afastei de Deus durante 9 anos. Eu meio que segui a mentalidade dos ateus, dos agnósticos. Né? Se Deus existir, ele não é tão bom quanto pintam. Era assim que eu dizia, se ele existir, ele não é bom. Porque se existe tão bom, como pode ser bom? Porque eu achava que era. Eu não achava nem que ele tinha criado. Eu já tinha essa percepção de que não tinha sido ele que tinha criado. Alguns seres, eu achava que ele tinha criado os anjos tinham criado, ele tinha criado, mas a minha questão foi sempre essa, de que se ele tem poder, por que ele permite? Né? Mas é por isso, porque o amor dele é tão grande que ele deu a liberdade e ele não vai forçar ninguém a retornar. Ele não vai forçar ninguém a retornar. E é por isso que a lição 99 ela fala sobre isso, né? A salvação é a minha única função, Deus ainda é amor e isso não é a vontade dele. Mas ele respeita o processo. Então aqui, resumindo esse vídeo que foi um pouco longo, o que eu quis trazer? A salvação é a minha única função. O que é salvação? Salvação é o perdão. Perdão do quê? Da culpa que eu carrego, que a gente carrega. E essa culpa vem de onde? Essa culpa se originou no próprio Cristo, numa parte da mente do Cristo que escolheu criar a parte de Deus, que não é totalmente a parte, porque ele continua dentro de Deus, nós continuamos dentro de Deus, mas a parte mental que ele usou para sonhar a criação fora de Deus. Ele fez isso com a permissão de Deus, mas mesmo assim, ele ficou com aquele sentimento de que, tipo, poxa, ele não queria que eu fosse. Ele disse que não há nada melhor do que eu tenho aqui, mas mesmo assim eu quero ir. Sabe? Aquela dorzinha que eu falei aqui, às vezes, que a gente faz uma escolha que talvez os nossos pais não quisessem, mas que com amor soltaram que a gente fosse, mas a gente fica com aquela. Eu digo isso porque eu venci muito isso, né? Com minha mãe. Depois eu conto essa história. Então, a salvação é o perdão dessa culpa que a gente tem na gente, né? Então, a gente tem que focar nisso. Nós não somos culpados. Deus não sente nada. Então, gente, a lição de hoje é sobre isso, né? A salvação é minha única função. Então, é sobre o auto-perdão e sobre a correção desse equívoco da culpa.
né? E o amor de Deus permanece. E essa não é a sua vontade. A dor, o sofrimento, a situação de dor e sofrimento do mundo não é a vontade dele, nunca foi. Porém, o amor dele foi tão grande que ele deixou seu filho criar e viver suas próprias experiências, né? E nunca ficou mágoa. Deus não sente mágoa, Deus sabe de tudo, né? Ele é por amor, então não há por que sentir culpa, né? Olhando de um ponto de vista de que a culpa nasceu aí disso, no início, na origem, não existe culpa. Todo erro que a gente faz, comete, é pelo esquecimento. Existe, se é erro, existe a possibilidade de corrigir. E é o que nós estamos fazendo aqui, corrigindo os equívocos da mente, à medida que a gente vai recordando, através das informações que o próprio Cristo vai disponibilizando de N maneiras, através de vários mapas. Não importa o caminho. No final, todos esses mapas vão levar a um destino de origem. E é isso. Eu sei que ficou extenso, eu sei que ficou baixo. Como eu disse, eu não tinha a pretensão de gravar esse vídeo hoje. Foi algo que eu senti de fazer e quis registrar, né? Porque as canalizações chegam e se a gente não anota, não registra, elas acabam meio que caindo no esquecimento. Então foi uma forma, e eu decidi que agora eu vou gravar, porque também é uma forma de eu estar exercitando minha comunicação. E é isso. Até o próximo vídeo. Espero ter contribuído de alguma forma com esse trabalho lindo que é um curso em milagres. Beijos.